Oi, tudo bem? Tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos houve muita discussão, muito debate, muitas reportagens, muito falatório nas redes sociais sobre aborto nas últimas semanas. Aqui por casos trágicos e nos Estados Unidos por causa da revisão na Suprema Corte Americana de um caso antigo em que os juízes lá atrás, em 1973, tinham decidido a favor do aborto e, portanto, praticamente legalizado a questão do aborto em todo o país. Isso vigorou por 49 anos e foi revertido agora por uma nova decisão na Suprema Corte Americana. Eu convidei um brasileiro que mora nos Estados Unidos, um cientista social, especialista em direito constitucional americano, para nos explicar esse caso, por que houve essa mudança na jurisprudência e o que isso significou para os Estados Unidos e para os americanos em termos de constitucionalidade, de respeito à Constituição. É um caso que, até certo ponto, remete ao que a gente vem vivendo no Brasil em relação a ativismo judicial e ao avanço de um poder sobre o outro. Antes de te convidar a assistir a entrevista, eu queria te falar que a Gazeta do Povo está com uma promoção fantástica por R$ 4,50 nos primeiros 3 meses. Você assina e tem acesso a todo o conteúdo. E depois do 4º mês em diante é que volta para o preço normal. E além de tudo, essa promoção tem vários brindes para quem fizer a assinatura agora. O link está na descrição do vídeo, então depois de assistir a entrevista, você vai lá, clica e se torna nosso assinante, caso ainda não seja. Acompanhe a entrevista. Então, eu estou aqui com Eliel Rosa, que é cientista social e especialista em direito constitucional americano. É um brasileiro que mora nos Estados Unidos há 6 anos e que acompanhou muito de perto essa reviravolta no meio jurídico americano, que colocou de volta dentro da Constituição a questão do aborto. Eliel, eu vou te convidar primeiro a explicar para os brasileiros que talvez ainda não tenham entendido, porque é realmente confuso, até porque a legislação é diferente, o que foi esse caso Roe versus Wade, que foi revertido agora recentemente na Suprema Corte Americana e devolveu aos estados a prerrogativa de decidirem se o aborto é ou não legal, porque até onde eu saiba, era o único caso nos Estados Unidos, que são uma federação, em que havia uma regulação nacional valendo para todos os estados, né? Uhum. Essa regulação, em primeiro lugar, Cris, obrigado pela honra de estar aqui com você hoje, pelos ouvintes. Os estados chegaram, quando as 13 colônias se uniram e a Constituição foi ratificada, daquele momento, 1787, até 1973, o aborto foi nos 13 estados iniciais, depois cada estado que ia entrando na federação foi aplicando basicamente os mesmos princípios e os mesmos valores das primeiras 13 colônias transformadas em estados, de forma que em 1973 o aborto era proibido em todos os estados. Cada estado tinha, seguindo o fluxo da Constituição Federal, o aborto era proibido. Em 1973, pela primeira vez, foi talvez o caso mais emblemático de ativismo judiciário. Ele já tinha acontecido antes aqui, mas não de forma tão evidente, de forma tão explícita quanto foi em 1973. Porque o que aconteceu em 73 foi, houve um caso de uma gravidez aqui no Texas. O nome da senhora era Norma McCorvey. O nome dela no processo foi chamado Roe, né? Então ela é conhecida como Roe. Ela ainda está viva até hoje. Ela se converteu, inclusive, ao cristianismo e hoje ela é uma ativista pela vida, aquelas coisas que acontecem nas reviravoltas do mundo. Mas, enfim, o caso foi levado para a Suprema Corte do Texas. Algo importante para os seus ouvintes entenderem que a jurisprudência americana é muito diferente da brasileira. Aqui nos Estados Unidos, Cris, todos os estados têm as suas Supremas Cortes. Todos os estados têm as suas assembleias ou os seus congressos bicamerais. Os estados têm a Câmara dos Deputados e o Senado. Então, é uma jurisprudência, uma estrutura de jurisprudência muito distinta da que a gente tem no Brasil. Então, esse caso foi para a Suprema Corte do Texas.
Ele não foi resolvido, tem muito a que se falar aqui, mas vamos direto para o assunto da Suprema Corte em Washington. O caso foi apresentado à Suprema Corte, e depois dos debates, dos argumentos, 7 dos 9 juízes entenderam que era hora de se proteger, em nome de proteção das mulheres, e especificamente pautado na 14ª emenda da Constituição Americana, que diz que a privacidade do ser humano, do indivíduo, é intocável. A 14ª emenda ela foi especificamente cunhada, junto com a 13ª e a 15ª, no processo de emancipação depois da Guerra Civil, com Abraham Lincoln, para a emancipação e a consolidação dos direitos dos negros, daqueles que tinham vindo da África e daqueles que já estavam aqui. Então, historicamente, nós sabemos disso, e esse juiz, Blackmun, o que ele fez foi pegar a 14ª emenda, pegar a questão da privacidade e encontrar, como diz o texto original da sua opinião, lá atrás, em 1973, na penumbra ou na sombra da Constituição e da 14ª emenda, nós conseguimos enxergar a possibilidade de uma mulher proteger a sua privacidade abortando uma criança. Então, basicamente, foi aí que a Suprema Corte Nacional, né, que aí sim é equivalente ao nosso STF, conseguiu se sobrepor aos estados, porque é bom que fique claro para quem não entende, eventualmente, de política americana, que nos Estados Unidos são 50 estados, todos independentes, e as leis são locais, né? Há uma Constituição Federal com poucas emendas, né? Com poucos artigos, para usar a linguagem aqui que a gente usa em relação à nossa Constituição em português, e o resto é tudo legislação local. E nesse caso específico aí, que ficou conhecido como Roe versus Wade, foi a legislação, foi a decisão judicial federal que prevaleceu e durante todos esses anos, aí quase 5 décadas, né? 49 anos. Então, assim, o foco dos juízes dessa vez, na semana passada, dos 9 juízes da Suprema Corte, embora ela seja hoje marcadamente dos 9, 6 foram indicados, nominados por presidentes republicanos, conservadores, em tese, e 3 são ainda remanescentes dos indicados pelos democratas, né? Até antes do Trump, a corte estava muito dividida, quase que no meio. Era sempre 4, 5, um votava de um lado, outro votava do outro. Essa foi a primeira vez que há 6 conservadores. Os 6 conservadores, embora o presidente da corte, o juiz Roberts, ele não votou no mérito, mas ele entendeu, na opinião dele, ele entendeu que o processo todo não tinha até mesmo nada a ver com a proteção da vida diretamente. O que eles trabalharam, embora isso tenha aparecido em todo o processo, em todos os argumentos, apresentação de dados médicos científicos sobre quando é abatimento cardíaco, ou seja, toda a parafernália de estudos científicos em relação à gestação, mas o foco deles foi único. Eles quase que disseram assim: não é o nosso foco entrar nas questões científicas do processo. O nosso ponto aqui, e nesse ponto, Cris, tanto o juiz Antonin Scalia, que morreu há uns anos atrás, quanto a Ruth Ginsburg, ela foi indicada pelo Bill Clinton, da ala mais progressista da corte, os dois, por razões diferentes, mas os dois entendiam exatamente a mesma coisa, que a corte, em 1973, legislou da corte. Tem uma citação que eu gosto sempre de usar nesse quesito, que diz assim: o constitucionalista Mark Levin, essa semana, ele é um jornalista também, ele disse o seguinte: Roe foi o pior caso de ativismo judicial imaginável, motivado pela racionalidade de se legislar a partir da corte, de forma a usurpar a autoridade legislativa e minar o processo democrático. Com essa citação, a gente entende o que foi que efetivamente aconteceu. Muita gente, né, principalmente os ativistas, estão gritando lá fora: acabou o aborto. E, na verdade, isso ainda, os conservadores aqui estão deixando isso muito claro. Gente, agora é que o nosso trabalho começa de verdade. Porque agora os debates, os argumentos no nível dos estados vai realmente começar.
A partir de agora era só uma gritaria. A gente, desculpe te cortar, mas a gente fica olhando de fora, em tese, como os Estados Unidos têm essa força federativa, os estados têm essa autonomia, em tese, os estados governados por democratas, com mais juízes indicados por democratas, teriam uma visão progressista, né? Eu não gosto muito dessa palavra, porque remete a progresso, parece que o resto é retrocesso, quando não é nada disso, né? Veja que progresso que pode haver em defender morte de bebê no ventre da mãe, né? E que retrocesso pode haver em defender vida desde a concepção. Então, a definição é errada. Mas, em tese, se a gente olha o mapa dos Estados Unidos, onde é democrata, seria pró-aborto, onde é republicano, seria pró-vida. Então, realmente vem um trabalho grande pela frente, porque pode haver várias legislações agora defendendo ou não a vida, né? O que vai acontecer agora é que cada estado vai ter que determinar no nível legislativo, porque nunca foi, Roe v. Wade nunca foi lei. Por quê? Porque ela nunca passou pelo Congresso, né? O Congresso teve oportunidade atrás de oportunidade de argumentar e de bater o martelo em relação ao que we the people, o que as pessoas queriam. Então, agora voltam para os estados, não vai para os judiciários de cada estado, vai para o legislativo de cada estado. Só que 13 estados já têm o que eles estão chamando de trigger laws. As leis já estavam prontas, porque mais ou menos se esperava que essa seria a decisão da Suprema Corte, depois que em maio o documento foi vazado por alguém de dentro da corte, e a mídia jogou isso para gerar instabilidade, para provocar alguma coisa de reação na sociedade, né? O que provocou bastante coisa. Só que agora os legislativos estaduais vão debater. 12 dos 50 estados já têm as trigger laws prontas. O Texas, em 30 dias, entra a lei que o aborto é banido em todas as possibilidades. Todas incluindo estupro e incesto. Missouri, mesma coisa, Tennessee, mesma coisa. Há outros estados em que as leis já foram passadas, mas que têm como balizador o batimento cardíaco, que são 15 a 20 semanas. Mas os estados como Nova York, Califórnia, Illinois e outros, eles já determinaram... Acho que não é batimento cardíaco, né? Porque o batimento cardíaco a gente ouve lá no primeiro ultrassom que é feito. Eu acho que é a atividade cerebral, não é? Que eles associam ao início da vida. Não, aqui é chamado de heartbeat. O heartbeat é de 6 a 15 semanas, dependendo do estado, eles determinaram isso. Então, assim, de novo, aí você começa, Cris, a trazer a ciência para dentro dos legislativos estaduais, e não uma lei lá em Washington que vai valer para todo o país, sem passar pelos legislativos estaduais, exatamente porque existe aqui algo chamado a 10ª emenda. A 10ª emenda determina que o que não está explicitamente claro na Constituição Federal fica a critério de estados e de indivíduos, de pessoas, determinar o futuro daquela política pública específica ou daquela decisão. Isso, só uma pergunta para retomar lá o Roe versus Wade. Era o pai contra a mãe? Qual era a disputa que havia e que chegou na Suprema Corte que foi decidida? Essa moça quis abortar, na verdade, ela abortou. A McCorvey abortou a criança, o processo já estava acontecendo, né? Então, não houve uma acusação contra a moça. Ela quis se defender pessoalmente no processo. Então, ela contratou um advogado, o advogado foi subindo as instâncias, primeiro na corte regional, depois subiu para a corte do estado, subiu para a corte de apelação e de lá chegou na Suprema Corte. Agora, Cris, é claro que essa história tem tantas outras nuances em volta dela, né? A Roe v. Wade ela não foi um processo isolado de ser decidido de forma, vamos decidir se o aborto é possível, pode ser um direito da mulher ou não. E várias coisas que estavam acontecendo ao mesmo tempo em 1970, na década de 70, que levaram a corte a esse momento de dizer, não é a hora de definirmos isso. O problema todo para mim foi, não só para mim, né, para todos os que realmente estudam esse assunto a fundo, é a ausência ou a omissão completa do Congresso neste processo. O Congresso, por conta de vários fatores, por covardia, puramente por covardia, se a gente pudesse só definir um dos temas, uma das razões do porquê eles não trouxeram isso para os debates. Então, ficava aquele processo de empurra, e quando a Suprema Corte define esse caso,
a sabedoria, eu acredito, Cris, que da corte foi não entrar no processo científico de que se há batimento cardíaco, se não, se há ação cerebral, se não, foi dizer, nós não poderíamos ter feito o que nós fizemos 50 anos atrás, a corte legislou, o Congresso nunca se debruçou sobre o assunto, e o que nós vamos fazer é simplesmente obedecer às regras estabelecidas 243 anos atrás pela Constituição, pelo Bill of Rights, pela a Carta de Direitos, 10ª emenda, os estados decidem, e é isso que a gente vai fazer agora. Basicamente, foi essa decisão que foi tomada semana passada. Pois é, para encerrar, eu queria que você desse você que é especialista em direito constitucional americano, desse esse panorama geral de como isso repercutiu nos Estados Unidos, fora da gritaria das abortistas, dos magnatas das clínicas de aborto, que a gente sabe que, inclusive, patrocinam o aborto pelo mundo, não só nos Estados Unidos, mas longe dessa gritaria desse pessoal contra o pessoal que é pró-vida e que defende a vida desde a concepção, por ser cristão, por ser, enfim, por estar focado em religião ou por qualquer outra questão, por ser empático mesmo, por ser humano, por entender que ali há um ser que precisa ter voz e que alguém precisa falar por ele, e não apenas o corpo da mãe em questão, como é colocado pelas feministas, né? Mas fora de todo esse barulho, há uma outra questão aí que pesa, que é o respeito à Constituição americana, e que lá atrás não foi respeitado, inclusive a independência entre os poderes, que também não foi respeitada. Eu estou perguntando porque aqui no Brasil a gente vive exatamente esse momento do desrespeito à Constituição e de um poder invadindo a esfera do outro. Isso é não vou dizer que é o principal, porque, obviamente, você resgatar a chance de se defender a vida é maior do que qualquer outra coisa, né? Mas isso é algo que está fugindo um pouco do debate e que é muito importante, né? Nos anos do Obama, ele disse uma frase que eu não gosto de citar muito Obama, não, mas essa frase eu sempre cito. Ele disse o seguinte: eleições têm consequências. A gente estava trocando algumas mensagens, acho que ontem, né? E você falou, olha, tem 2 juízes da Suprema Corte que o próximo presidente do Brasil vai indicar. Isso é muito crucial, Cris. Então, quando o Obama disse isso, eleições têm consequências, obviamente ele estava dentro da primazia que ele tinha de ter sido eleito 2 vezes, né, eleito e reeleito, para implementar tudo aquilo que ele quis implementar. No momento em que o Trump entrou, o Trump fez o uso exatamente da mesma frase que ele usou. O Trump falou, eleições têm consequências, e ele disse, aqui está uma lista de juízes, ele deu uma lista, se não me engano, de 11 ou 13 juízes, conservadores, alinhados aos seus valores e aos valores daqueles que o elegeram, e ele disse, desses 13, desses 15, desses 10, vão sair 3, ou vai sair 1 de cada vez para tomar o seu lugar na Suprema Corte. Então, houve 3 vacâncias, ele colocou 3 juízes lá, os 3 juízes alinhados, muito alinhados com a pauta conservadora, e pela primeira vez, quando esse assunto do Roe veio à pauta e a público de verdade, especialmente por causa do vazamento, porque ia pegar a nação, de surpresa, como é surpresa todas as decisões que saem de lá. É a primeira vez na história da Suprema Corte que houve um vazamento, e isso está sendo considerado aqui, está sendo investigado, inclusive, pelo FBI, para você ter uma noção de onde está indo tudo isso. Mas o Tucker Carlson, que está aí no Brasil hoje, ele fez um tweet exatamente no dia seguinte à decisão da Suprema Corte. Ele disse o seguinte, estamos começando a ver precisamente porque nenhuma das pessoas que agora fazem birra jamais se importaram em explicar a lei e os princípios por detrás de Roe v. Wade. Ao invés disso, eles preferem continuar a espernear. Então, o que a gente está vendo aqui ainda é muito barulho. Nós temos senadores da República, democratas, por exemplo, exigindo que o Biden coloque tendas de aborto em parques nacionais. Nós temos senadores e deputados pressionando para que o presidente coloque 15 juízes na Suprema Corte, que foi o que Franklin Delano Roosevelt tentou fazer lá atrás, e os próprios democratas disseram, você está louco, você está insano, a gente não vai fazer isso. Há uma pressão muito grande para encher a corte, para exatamente transformar a corte num braço político da esquerda americana. Então, na semana passada, Chris, 89 promotores públicos de condados, que são áreas metropolitanas, e grandes cidades americanas fizeram uma carta conjunta, assinaram uma carta conjunta, promotores de 28 estados, declarando que eles não vão implementar ou eles não vão aplicar
a nova lei, a nova decisão da Suprema Corte nos casos de aborto nos seus estados e nos seus condados, nos seus municípios. Tá acontecendo aí um grande barulho, o barulho não permite que as pessoas realmente interajam com a racionalidade. Enquanto eles puderem manter o barulho, Cris, é isso que vai acontecer. Existe uma insanidade acontecendo agora, assim, de uma forma... Porque com o barulho você não permite que as pessoas apaziguem e comecem a falar sobre realmente o que é, como o Tucker falou, o que está por trás desta decisão. Então, por enquanto, agora, menos de uma semana, isso vai se prolongar, até porque esse ano, em novembro, nós temos midterm elections aqui, as eleições para, especialmente, a grande maioria dos legisladores em Washington serão eleitos em novembro. A expectativa é que os republicanos retomem tanto a Câmara quanto o Senado, e a partir daí eu acredito que as coisas, pelo menos, tendem a voltar para o eixo de realmente se manter a Constituição, se obedecer à Constituição e se determinar que cada estado defina os seus valores, os seus princípios. Hoje, e agora, com a 10ª emenda da Constituição americana respeitada, que é aquela que dá autonomia aos estados para decidir todas as questões localmente, né? Exato. 28 estados hoje, Cris, já têm algum tipo de lei que ou está interrompendo absolutamente o aborto, ou que está com um tempo, com esses 15 semanas, de 6 a 15 semanas de tempo para que todo o caso seja, de alguma forma, cientificamente, medicamente, clinicamente avaliado. 22 estados já decidiram claramente que vão se transformar no que eles estão chamando de cidades santuário para o aborto. Então, estados aí, só que as mulheres que queiram abortar no Texas, por exemplo, elas vão ter que cruzar a fronteira aqui com o Novo México, ou elas vão ter que ir lá para o estado mais próximo daqui, azul, democrata, né? Vão ter que... Então, já existem entidades do governo dizendo que vão pagar a passagem dessas mulheres. A Amazon, Walmart, empresas de grande porte, a de Disney, redes nacionais, a Disney, já estão dizendo que vão pagar $4 mil para o aborto, né? Caso haja uma funcionária grávida. É claro que aí, Cris, muda toda a conversa, porque é muito mais fácil bancar $4 mil para uma moça abortar a criança do que manter uma licença de maternidade, por exemplo. Então, já entra uma outra questão. As mulheres vão precisar refletir sobre isso também, as mulheres, os pais, né, as famílias, refletir sobre isso, o porquê que um empresário estaria interessado que suas funcionárias abortassem seus filhos. Mas, enfim, isso é papo para outra conversa. Eu queria te agradecer demais, viu, Eliel, por esse bate-papo aqui, por esses esclarecimentos. É muito importante, né, a gente entender, porque, como eu disse, tem algumas analogias que podem ser feitas com o que acontece aqui no Brasil, especialmente nessa questão da insegurança jurídica, do ativismo judicial, da invasão de um poder sobre outro e da preocupação que o eleitor deve ter com a indicação dos próximos ministros do Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil, por quem for eleito presidente da República, porque realmente eleições têm consequências mesmo nesse aspecto. O Obama estava muito certo e o Donald Trump também, quando repetiu a frase. Obrigada, viu? Imagina, eu sugiro, deixo aqui uma recomendação, Cris, de um dos teus vídeos que eu assisti aqui, para que todas as pessoas que nos assistam agora vão lá buscar a tua entrevista do deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, sobre esse movimento em que ele começou para uma revisão da Constituição de 88. Eu acredito que todo brasileiro, cidadão patriota, que queira ver realmente o nosso país desabrochar de uma forma menos conturbada e mais tendente sempre, buscando a liberdade individual, que se unisse a ele, porque eu acredito muito que um dos grandes obstáculos no Brasil para que haja realmente o respeito às liberdades, que a gente tanto luta por elas, é exatamente o que nós temos na nossa Constituição de 1988. Uma revisão dela é urgente e eu realmente recomendo que todos assistam o seu vídeo com ele, a sua entrevista com ele, comprem o livro que ele escreveu sobre isso, participem desse movimento. Eu acredito que os nossos filhos, os nossos netos vão agradecer bastante. Obrigada pela recomendação. Realmente foi uma entrevista bastante interessante, com argumentos muito contundentes do porquê o Brasil, em algum momento, vai ter que rediscutir a sua Constituição. Obrigada, viu, Eliel? Sucesso aí na tua trajetória americana. Obrigado, Cris. Deus abençoe você e o Brasil.
Amém. Agradeço também a você que assistiu a essa entrevista até agora. Se gostou, curta, compartilhe para que as informações cheguem a mais gente e deixa aí um comentário para participar do debate. E relembrando o que eu disse no começo do vídeo, a Gazeta do Povo está com uma promoção. Assinando agora o jornal, você tem acesso a todo o conteúdo pagando apenas R$ 4,50 nos primeiros 3 meses. Então são 3 meses por um preço simbólico para que você conheça tudo que a Gazeta do Povo proporciona ao seu leitor assinante. Além de tudo, você vai ter acesso a 3 e-books exclusivos e também a 2 cursos online. É material produzido por colunistas, pelos diretores da Gazeta do Povo, para que você tenha mais informação e possa assim formar opinião com mais propriedade. Não deixe de aproveitar essa promoção clicando no link na descrição do vídeo. Te espero no próximo vídeo. Até lá!